Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus, capítulo 23, para a nossa meditação. Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no primeiro livro do Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 23. Se você puder meditar ou ficar em pé, a igreja do Senhor em reverência ao Senhor Jesus. E você que acompanha, continue ligado que Deus vai falar com você também aí. Aonde você estiver, o que você buscar a Deus para alguém da sua família, essa palavra vai falar também. Mateus capítulo 23. Jesus alerta contra os líderes religiosos. E então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os coloca sobre os ombros dos homens. Eles mesmos, porém, nem com o dedo querem remover ou mover, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Porém vós não queirais ser chamado de Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém da terra chameis vosso Pai, porque só um é Pai, aquele que está no céu. Nem me chamei mestre, porque um só é vosso mestre, que é Jesus Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. Glória a Deus. E para fechar, versículo 12: e o que se assim se exaltar será humilhado, e o que se mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Senhor Jesus, está aí a tua palavra. Fala conosco da maneira como o Senhor quiser, porque de nós mesmos, Pai, não podemos fazer nada, Pai. Não podemos mover, Deus, aleluia, uma palha, se o Senhor estiver nos aprovando. Queremos ser cheios do Senhor, cheios da tua bênção, cheios de capacitação na palavra. Amém. Glorifique a Deus aí. Pode glorificar. Nós vimos aqui que as tradições dos fariseus, bem como a interpretação e a aplicação de suas leis, nós vimos que era uma escrita bem bonita, era um livro sagrado também, o livro dos fariseus, dos saduceus, o livro dos doutores da lei, dos escribas. Eram palavras que Jesus mesmo ele não condenava as suas palavras, os seus escritos, os seus ensinamentos. Jesus ele só condenava a hipocrisia, a heresia dos corações dos heréticos, dos fariseus. Nós vimos que para eles era importante a lei deles e a lei de Deus, só que existia uma difusão. O povo fariseu difundia e começava a misturar as palavras, mandamentos de Deus com as palavras e mandamentos do farisaísmo, do judaísmo, das religiões pagãs, que Jesus mesmo condenou as atitudes, não condenou as pessoas, mas aquilo que elas faziam, porque Deus amou a todos e enviou o seu Filho Jesus para dar vida eterna para cada um daqueles que crêem na palavra, daqueles que praticam a palavra de Deus. Então nós observamos que as leis farisaicas não eram ruins, eram boas aparentemente, eram boas para o coração, era boa orientação, era um bom aconselhamento, só que o problema surgia nas leis elaboradas por homens, e queriam trocar a glória de Deus, mandando, oferecendo para si próprio. A glória que pertence
que é a Deus, começou a passar para o homem, e isso o nosso Deus lá de cima não gostou, não aprovou. Aquele discurso, por mais bonito que seja, por mais atrativo que seja, o nosso Pai, Ele viu o propósito deles não era agregar valores e princípios morais e espirituais. Os valores deles eram ser vistos pelas pessoas, era mostrar aquilo que não eram, era mostrar a crença invalidada pelo Senhor dos céus. E aqui nós entendemos pela palavra de Deus, que os problemas começaram a aparecer com a solução nas mãos, com a resposta nas mãos. O dia de hoje, o povo nos dias de hoje também tem violado as leis de Deus, com a palavra de Deus na mão, com a exortação, conhecimento nas mãos para fazer o certo, com a bula na mão, com o ingrediente na mão, com o método nas mãos, com tudo, com o dicionário, com a bússola, tudo que a palavra simboliza, tudo que ajuda o ser humano, tudo que alivia o problema, alivia a dor de cabeça do ser humano, tem na palavra de Deus, tem tudo esclarecendo para nós, e nós procuramos no nosso próprio jeito a maneira de ser feliz, a maneira de ser próspero, a maneira de ter um casamento abençoado, uma vida de solteiro abençoado. Procuramos ter o nosso meio de como tratar as pessoas, olhamos lá no YouTube como você faz isso para agradar as pessoas, como você consegue enriquecer em um mês, em 6 meses, em um ano, mas nunca procuramos agregar a palavra de Deus, nunca pensamos em ajudar as pessoas. E isso aí é um ensinamento vazio e somente orgulho egoísta da pessoa, quando ela pensa só em si mesma. Quando a pessoa pensa só em si mesmo, ele começa a sustentar a ideia de que as leis elaboradas por homens eram iguais àquelas criadas por Deus, aquilo que nós falamos, ou seja, 50% da lei de Deus correta, com mais 50% da lei dos homens correta. Então, aliando a isso, dá 100%. Então, os homens pensavam naquela época que os seus trajes longos, com os seus cabelos arrumados, com as suas poses, com seus status de pastores, com seus status de líderes, estavam impressionando o mestre. Mas eles nunca amavam, eles nunca perdoavam, eles nunca faziam caridade, eles nunca procuravam crer em Jesus, criam em si mesmo, criam em suas obras, as obras vistas por todos, para todo mundo aplaudir. O meu povo está lá na praça, o meu povo está lá evangelizando, o povo de Deus está lá, o povo de Deus está esforçando, mas o propósito do coração só Deus sabia qual era, se era para ganhar alma ou se era para ganhar status de renome. Então o problema do farisaísmo era esse, eles começaram a tratar tudo igual, tudo é igual. Se Deus ordena isso que eu faço, é porque é tudo que eu faço Deus aprovou, ou Deus desaprovou aquilo que eu desaprovei. Ou seja, as doutrinas que nós implantamos no farisaísmo, pensaram essas doutrinas são as mesmas doutrinas de Jesus, são a mesma doutrina de Deus, o qual não podemos aceitar, ser desprezado, ser contestado, ser criticado pelo povo daquela época. Então o povo começou a pensar, o fariseu começou a pensar: a nossa crença é tão santa, a nossa maneira de viver é tão perfeita, é tão invejável, que ninguém pode atacar a nossa classe religiosa, ninguém pode contestar a nossa forma de ser, o nosso caráter, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, tudo que nós fazemos, buscamos agradar a Deus, aprovando as diretrizes que achamos ser legais, que achamos ser melhor, mas nem tudo que eles aprovavam era de Deus. E vamos ver que por que não era de Deus. Então, primeiro, nós já ouvimos aqui, tem as mesmas teses. Eles achavam que as teses dele, pensamentos deles eram igual aos pensamentos de Deus, as ações eram a mesma coisa, para eles era, mas para Deus não era. Segundo lugar, as leis elaboradas por homens eram iguais
não eram. Eles recomendavam a todos que obedecessem suas leis, porque eles mesmos não respeitavam as leis, só colocavam na cacuda dos homens, nas costas, na coluna, só colocavam nos braços das pessoas como um saco de cimento. Se a pessoa consegue carregar um saco de cimento, ele não vai conseguir carregar dois de uma vez. Então eles colocavam 2 sacos de cimento nas costas do povo deles, né? Dos cristãos deles, porque eles eram livres. Eles tinham que portar uma decência impecável, sabia falar bonito, falava grosso, falava em coisas, em palavras, talvez até muitas das vezes poderia colocar muitos homens e mulheres de Deus na atualidade no bolso, porque eles conheciam tudo de Bíblia, conheciam tudo de palavra de Deus, mas na hora de praticar, eles viravam as costas para Deus e para os seus ensinamentos. Então é isso que nós vemos aqui. Então eles mandavam as pessoas praticar o amor, o perdão, a caridade, praticar a hospitalidade, a praticar as boas condutas, a terem um bom tratamento, a terem a Deus somente como o Senhor, o único Redentor, Salvador das almas deles, a terem um culto oferecido somente a Deus, não ao homem, porque eles conheciam os 10 mandamentos. Os fariseus, ou o povo fariseu sabiam, conheciam os 10 mandamentos de cor e salteado, conheciam, mas não viviam. Achavam que Deus não estava vendo a hipocrisia deles, o coração impuro deles, o coração sujo, o coração que não valorizava a palavra de Deus. Vimos aqui então que eles mesmos não respeitavam. Era a mesma coisa, como nós falamos no exemplo, né? A pessoa só consegue carregar um saco de cimento. O trabalhador, ele não vai carregar 2, ele vai carregar um para carregar o outro. Assim é quando a pessoa começa a impor doutrinas dentro da igreja. Isso aí não é só o mundo lá fora, na religião pagã, não é só no meio dos ímpios, infelizmente dentro das igrejas também, pessoas querendo criar doutrinas, criar uma nova metodologia de trabalho na obra de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas querendo colocar regras acima de regra, pessoas querendo colocar mandamento acima de mandamento, coisa que Deus não deixou para nós fazer, as pessoas estão começando a fazer. E isso é muito ruim, é muito triste para a igreja. Então, primeiro exemplo, isso não acontece no nosso ministério. Nos outros ministérios acontece. O pastor, quando é mandado para dirigir uma congregação, ele tem a casa pastoral, no fundo da igreja. Ele tem a casa pastoral. E quando as pessoas da igreja, os membros, os obreiros da igreja, ficam sabendo que o pastor está doente, arranca ele da igreja, excomunga ele, manda ele para fora, porque está doente. Mas o mesmo povo que excomunga o pastor poderia tratar do pastor para ele recuperar sua saúde, para voltar a fazer a obra de Deus. Então, são torturados, são humilhados, porque depende da igreja. Esses pastores que vivem pela fé, moram nos fundos da igreja, sustentados pela igreja, porque a Bíblia fala que o obreiro, o pastor também, ele é digno do seu salário, mas isso aí é uma fala mais que muitos não falam, porque é uma fala muito crítica, muito escandalosa. Se o homem viver da obra de Deus, totalmente 100% da obra de Deus, as pessoas vão jogar pedra, vai falar: aquela pessoa não estão querendo aproveitar da fé dos fiéis, está querendo aproveitar do dízimo, da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas, não quer trabalhar, não quer fazer a obra, e por isso começa a descer a pedra. Eu posso dizer em 100%, somente 10% de pessoas dentro de uma igreja que o Senhor escolhe para viver da obra, para viver da fé. Os 90%, Deus começa na vida de 2 lados, para a parte humana, onde a Bíblia fala, os casados procuram, o homem casado procura ajudar a sua esposa a sustentar a casa, mas o solteiro preocupa com as coisas de Deus. Então é a Bíblia que fala. Então nós vimos aqui que em 100% da igreja, 10% Deus pode escolher: eu não vou deixar você
conseguir essa porta aberta, porque você vai sair da minha presença. Eu não vou deixar você andar por esse caminho, porque vai se contaminar lá fora. E eu vou deixar você trabalhando dentro da minha igreja. E eu sei que você vai suportar a pedrada e você vai viver na fé. Então esses pastores que eu estou falando viviam ou vivem da fé. O povo fariseu também achava que vivia da fé. Viviam da fé, mas não praticavam a fé. Os levitas trabalhavam, né? Os sacerdotes a partir dos 30 anos, os levitas trabalhavam até 50 anos, e era sustentado pela igreja. Na época de Moisés, você lê a Bíblia lá, na época de Moisés, os levitas carregavam a arca da aliança, louvavam a Deus, limpavam o templo, cultivavam o templo, e os ofertas e os dízimos do povo era para sustentar eles. Então, se ele está fazendo a obra de Deus, ele tinha que ser assalariado mesmo. Se ele está fazendo a obra de Deus, porque eles deixavam de cuidar da vida deles, de cuidar da vida dos outros, para cuidar da igreja, de cuidar das almas e cuidar do benefício da igreja. Mas o povo fariseu era um povo diferente. A terceira pontuação que eu quero dizer aqui, a terceira característica aqui, eles obedeciam às leis, não era para honrar a Deus. Por exemplo, a faixa de pedestre, a pessoa não pode reduzir velocidade, a pessoa não pode reduzir velocidade, se por exemplo é 60 km por hora, a pessoa não pode passar 70 km por hora, porque tem um radar lá identificando se a pessoa passou. Se passar, vai ganhar multa. Se a pessoa não cumpre as suas obrigações na sociedade, ela vai para trás das grades, vai para o xadrez, para o xilindró, como dizem aí, para pagar suas penas. Se ele roubou, se ele furtou, se ele matou, se ele fez mal a alguém, se ele estrupou, ele vai lá e tem que pagar. Se é 12, se é 15, se é 50 anos de cadeia, não importa. O que importa é a consequência. Todas as atitudes boas têm consequências boas, todas as atitudes más têm consequências más. E vimos aqui que eles não agradavam a Deus. Então era para ser homens aparentes, homens justos pelas pessoas. As pessoas, dá um tapinha nas costas dele, você é um pastor, você é meu pastor, você é meu líder, você é o cara, você é aquela pessoa que me influencia. Mas aquela pessoa talvez, se diz alguma coisa, nunca toca na ferida do outro, nunca prega a verdade para o outro. Então, se a pessoa quer viver de bem com todo mundo, ela não vai ser criticada mesmo. Se a gente não prega a verdade para as pessoas da nossa casa, a gente não vai ser taxado de enjoado, a gente vai ser taxado de mauzinho, de simplórios, de pessoas legais, mas não está agradando a Deus. Pode agradar a família, pode agradar a sociedade, mas se não agradar a Deus, não adianta. Não adianta ser justo aos nossos próprios olhos. Não adianta ter uma aparência bonita, não adianta falar que doutrina é só vestes. Não é só veste, não é só aparência, é o interior, é aquilo que você sente, é aquilo que você fala. O impacto das palavras é muito poderoso. Aquilo que você acredita, quando você chora por alguém, quando você procura fazer o melhor na obra de Deus, você está plantando, você está gerando a sua própria coroa lá no céu. Mas se você está plantando mal, você está gerando uma coroa negra, uma coroa de perdição, uma coroa de perdição. Mas Jesus, como diz a Bíblia Sagrada, ele não condenou os fariseus e nem seus ensinamentos, mas Jesus, como sendo 100% homem e 100% Deus, olhava o coração, a hipocrisia nas palavras deles. Eles pregavam contra o adultério, mas estavam adulterando. Eles pregavam contra a mentira, mas mentiam. O povo fariseu pregava para não roubar, mas eles fraudavam. O povo pregava para andar da forma decente, para honrar pai e mãe, mas o povo fariseu não honrava pai e mãe. O povo fariseu pregava que tinha que valorizar os 10 mandamentos, que tudo que Jesus pregava era novidade para eles, que eles não deviam acatar 100% do que Jesus falava, apenas dizer que Jesus era um bom profeta, uma boa pessoa, uma boa aparência, mas não era como a religião deles. Então eles começavam a fomentar isso, a propagar esse ensinamento falso, que Jesus não era o maioral
do reino celestial. Então o povo começava a acreditar. O problema não é como a gente vai praticar as boas novas, mas é quando a gente vai se comportar, quando as mentiras começam a surgir dentro da igreja, quando a hipocrisia vier, quando a heresia, os falsos ensinamentos vier. Nós vamos ter poder para agarrar as palavras de Deus, ou nós vamos ter a virtude também de jogar fora, de não aceitar os falsos ensinamentos que tem propagado no dia de hoje. Então, esses homens, diz a Bíblia Sagrada, segundo a história aqui, a Bíblia Sagrada vai falar, claramente, que esses homens levavam tiras de couro que continham o versículo das Escrituras, os filactérios. Isso que é os filactérios, por exemplo, igual aquela caixinha de promessa. O povo fariseu tinha, como se fosse uma caixinha de promessa. Chegava, batia nas portas das casas: nós estamos aqui evangelizando, nós estamos aqui, nós vamos ler a caixinha da promessa. Aqui é comparado com filactérios. Nós lemos aqui essa palavra aqui, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 5. Você vai ler lá, nós vamos ler de novo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então, filactérios é como se fosse uma caixinha de promessa. Então, eles usavam para pregar, usavam para enganar também, porque a Bíblia, ela pode ser a verdade, ela é a verdade, mas as pessoas podem usar ela em benefício próprio. As pessoas também podem usar para atacar o outro, dentro da Bíblia também. Se as pessoas não tiverem sabedoria de Deus, não tiver a graça de Deus, as pessoas se afastam da presença de Deus, porque está dentro da Bíblia, que é assim, é dessa forma. Então, nós entendemos que a Bíblia é sagrada, e nós vemos aqui a claridade, o entendimento dessa Bíblia, que as pessoas muito religiosas atavam na testa ou nos braços, como se fossem algo a fim de obedecer literalmente a recomendação em Deuteronômio 6:8 e Êxodo 13, versículo 9 até o 16. É como se fosse uma correntinha, podemos entender, de plástico, algo de plástico, com algo tranquilo para colocar no corpo. Essas tiras eram muito grandes, ali se tornavam as mais importantes pelo prestígio que conferiam aos que usavam do que pela verdade que continham. Então, caixinha de promessa é importante, aquilo que está escrito, que é versículo da Bíblia, mas se a pessoa distorcer, ela vai começar a usar mais, acreditar mais naquilo que dizem, do que aquilo que é verdadeiro da Bíblia Sagrada. Então, começavam a usar objetos pessoais. Hoje em dia, tem cantor que tem camisas, tem cantor que tem bonés, que tem copos, que tem xícara, escrito o nome dele, escrito, por exemplo, fé. Tem pessoas que colocam no carro dele, adesivo, fé. Mas será que está praticando aquilo? Muitas das vezes não é. Então está usando como o povo fariseu. O povo fariseu queria ganhar as pessoas na lábia, na conversa, mas não queria ganhar as pessoas através da palavra, através da verdadeira mensagem de arrependimento, através da mensagem de conversão, da palavra que convence o torno do pecado, da justiça e do juízo, que é a palavra de salvação. E aqui nós vamos ler e falar com vocês que a Bíblia Sagrada, ela continua fazendo efeito em nosso meio. A Bíblia continua sendo muito poderosa, continua sendo verdadeira, mesmo que os homens rejeitem a Bíblia, diz que a Bíblia não se cumpre, diz que tudo é mentira, que é enganação, que Jesus não vai voltar, que nós somos criados na essência do macaco, através da teoria da evolução, mas isso é mentira do homem, para querer desmentir a palavra, para querer não obedecer aos mandamentos de Deus, porque Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Ele é o Redentor. Mas Jesus, dessa feita, expôs novamente a atitude hipócrita dos líderes religiosos, porque foram eles que crucificaram Jesus, eles que condenaram Jesus, falam: solte Barrabás, crucifica Jesus. O povo, para cumprir a palavra de Deus, Jesus tinha que ser crucificado, tinha que ser morto para perdoar os nossos pecados, para carregar a nossa culpa, para tirar
a nossa condenação, para dar para a nossa salvação. Jesus ele teve que cumprir a palavra, Jesus teve que sofrer. Então repartiam as suas vestes, lançaram sorte, como a Bíblia fala, mas nenhum osso dele seria tirado, seria quebrado, como diz o profeta Isaías. A Bíblia é cheia de conhecimento, a Bíblia é cheia de verdade. Então nós entendemos que o povo não reconhecia suas fraquezas, eles somente não se preocupavam em ser santos, mas apenas em parecer santos, a fim de ser admirado e louvado pelo povo. Então eles não eram servos de Deus de verdade, mas poderiam achar ser servo de Deus só porque carregam a Bíblia de todo tamanho, porque anda arrumado com um terninho, né, com perfume fragrante, com perfume caro, com tudo da moda, de grife, achavam que andando arrumadamente já seriam considerados perfeitos, santos perante Deus. Mas para ser santo perante Deus tem que se tornar uma nova criatura, tem que se tornar o servo da justiça. Nós não podemos se aproveitar das pessoas porque nós somos servos de Deus, porque nós temos responsabilidade em cada palavra que falamos para as pessoas, se são palavras corretas que Deus diz em sua palavra, ou se são palavras de autoajuda, se são palavras que podem elevar o ego humano, mas não traz salvação, não traz libertação, não traz nada, não traz paz. Então essas palavras devem ser rejeitadas, porque não é palavra de Deus, tem que ser palavra de Deus, para que a alegria humana venha, para que o sentimento de amor brote em nosso coração, para nós viver o Evangelho Sagrado. E as palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, atualmente é assim. Como os fariseus, muitas pessoas afirmam conhecer a Bíblia, mas não permitem que a palavra de Deus modifique a sua vida. O problema é quando nós conhecemos toda a Bíblia, pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Porque se nós conhecer a Bíblia, é muito bom, mas a essência dela é a sua prática, é a sua lição. Porque toda a historinha, por exemplo, em quadrinhos, por exemplo, você ler no regulamento, o ministério proíbe você de ler, porque são situações fictícias, mas sempre tem uma moral da história no final, né? Quando você escreve um texto, quando o professor, aí não tem nada a ver, não tem problema, o professor manda um aluno, faz uma redação aí, faz um texto aí, e no final você coloca lá a lição que você tirou daquele texto, você coloca lá como um resumo, como o objetivo, qual é o objetivo, o coração daquilo que você escreveu. Então a Bíblia, ela traz o coração de Deus, o objetivo, a flecha fretada da Bíblia é o coração do homem. Se o homem não abrir o coração à Bíblia, você vai só ler a Bíblia, você só vai passar, você vai perder tempo, porque você nunca vai achar que é para você a Bíblia, que nunca é para você praticar, você vai achar que você já está fazendo tudo certinho, tudo correto. Então a Bíblia não vai ser para você, a Bíblia é para pessoas pecadoras mesmo, é para nós imperfeitos, não é para aquela pessoa que acha que está tudo certinho, que é a pessoa que fala, eu nunca menti, eu nunca pequei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu sou trabalhador, eu sou servo de Deus, eu nunca fiz nada de errado. Mas o problema começa aí, quando você começa a se achar, quando você começa a achar que está tudo certo, como o povo fariseu, um povo que batia no peito, dizia que estava certinho, que orava, jejuava 3 vezes por semana, que dava os dízimos de tudo que tinha, mas não preocupava com a sua vida espiritual, achava que do jeito que estava já seriam salvos. O problema é as nossas obras, se as nossas obras valem mais do que a fé sem fé e sem obra não tem como, mas aliando a fé às obras, teremos nosso galardão, mas com as nossas atitudes somente não dá. Temos que ter fé, temos que acreditar na palavra de Deus, porque nós vamos entender aqui
Eles afirmam seguir a Cristo, mas não vivem de acordo com os seus padrões de amor. Jesus pregou o amor, Jesus viveu o amor, Jesus viveu a obediência de Deus, do Pai, que ordenou para os servos dele na face da terra. Então devemos assegurar-nos que os nossos atos estão de acordo com a nossa crença. As nossas atitudes têm que ser de acordo com o regulamento da igreja, com o regulamento da Bíblia, porque se tiver um regulamento de uma determinada igreja fora da Bíblia, você não pode aceitar, mesmo que seja regulamento da sua igreja, mesmo que o seu pastor tentou colocar na sua cabeça para você fazer o que ele te mandou, você não pode fazer o que o homem está te pedindo. Você tem que fazer aquilo que Deus te ordena, porque você já conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia não ordena você fazer mal ao próximo. A Bíblia não libera você fazer o que é ruim, porque muitas pessoas, o que fazem hoje nos dias de hoje? As pessoas simplesmente usurpam. Por exemplo, quando as pessoas são gêmeas, por exemplo, vamos trocar agora. Você vai no meu lugar lá, eu sou gêmeo seu. Você vai no meu lugar, você trabalha para mim, você faz isso para mim, e as pessoas trocam os papéis. A pessoa é gêmea mesmo. Assim é quando a pessoa está agradando a Deus, que está agradando ao inimigo. Moisés pegou uma cobra através do cajado e virou cobra. E o faraó, o povo, os feiticeiros, os magos do Egito também pegaram a cobra. E a cobra de Moisés destruiu a cobra daqueles feiticeiros enganadores. Então era a mesma cobra. Uma poderia matar a outra. Então um destruindo a outra. Pode parecer iguais. Então o povo fariseu pode parecer igual ao povo cristão, mas as suas atitudes vão ver que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aqui diz, para nós encerrar, a Bíblia continua sendo falada que as pessoas que desejam alcançar posições de liderança, não apenas nos negócios seculares, mas também tentam dentro da igreja. Hoje, seja, as pessoas não querem ser beneficiadas somente dentro das empresas. As pessoas hoje não querem somente ter uma conta bancária, ostentando financeiramente a sua riqueza, as suas posses, mas querem chegar dentro da igreja também, trazer o mundo virtual, o mundo lá fora, para dentro da igreja. O mundo competitivo, o mundo global não pode entrar dentro da igreja. A igreja é lugar de santificação, é lugar de nós fazer as boas obras, de agradar a Deus, ter uma fé, de ter uma prática, ter o fruto do Espírito, ter as armaduras de Deus para lutar contra Satanás. Mas as pessoas indo dentro da igreja para lutar contra o próximo, para derrubar a pessoa que está ali na frente. Eles chegam como os fariseus, com aparência boa, piedosa, sorridente, mas dentro do coração dela, do coração dele, está ódio no coração para vingar contra o próximo, porque eu não aceito essa palavra desse irmão, dessa irmã, está se achando maior do que nós, maior do que o nosso ensinamento, que nós conhecemos de Bíblia, de teologia. E isso é o problema, quando as pessoas asseguram que as atitudes deles estão certas, que a crença deles estão certa, e que nosso ensinamento não vale de nada. Esse é o problema. Mas se Deus agradou das suas atitudes, deixa Deus aprovar você. Não queira a aprovação do homem, não queira que o homem dê o ok para você. Se você se você deu um copo de água para um mendigo que passou na sua rua, na sua casa, querendo um copo de água, querendo um pão, se você deu as roupas para ele, se tem roupa sobrando na sua casa, você deu para ele se vestir, se você liberou seu banheiro para ele tomar um banho, emprestou para ele o barbeador para ele fazer a barba, você fez, você pagou o corte de cabelo, você fez a obra de Deus para ele. Mas se você fez aquilo com o intuito de ajudar, Deus vai te recompensar. Mas se você fez com o intuito de querer aparecer, não adiantou a sua boa obra, porque Deus, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa sinceridade, se nós estamos crendo verdadeiramente ou se nós estamos enganando ainda. E Deus tem misericórdia de nós, porque nós estamos aqui para agradar a Deus, não é para enganar ninguém. Se a palavra de Deus é severa, é porque ela é severa.
No Velho Testamento você vê que com o anzol Deus ia puxar as pessoas que estão fora do aprisco do Senhor, com o anzol, como fisgando um peixe. Então a Bíblia, no Antigo Testamento, que a Bíblia fala que Deus ia quebrar os dentes dos inimigos. A Bíblia fala, o salmista Davi, os inimigos estão, Deus estava tão irado com o povo do passado, que desobedeciam, que adoravam deuses pagãos, que era vaidosa, era idólatra. Deus prometeu quebrar o dente na boca deles. Deus prometeu destruir eles como a flor, uma erva que seca e murcha e morre. Deus ia fazer com o ímpio também, assim nos últimos dias também. Mas quando Jesus chegou na terra, o Senhor Deus aliviou, ele se acalmou, porque Jesus deu esperança para o homem pecador se arrepender e entrar no céu, coisa que não tinha jeito antes. Era somente por sacrifícios, somente através de sacrifícios de cordeiro. Mas Jesus morrendo na cruz, o seu sangue já redimiu, deu a salvação para nós, do batismo da água e do Espírito. Então as pessoas desejam alcançar posições de lideranças, na igreja também. É muito perigoso quando o amor a uma posição se torna maior do que a lealdade a Deus. O problema é, o que nós fazemos tem mais importância, ou é os atributos de Deus, ou é aquilo que Jesus fez por nós? Quando nós trocamos as obras de Deus pelos nossos atos, nós não somos justificados. Mas quando nós deixamos fazer uma vontade de Deus, fazendo as nossas obrigações, mas reconhecemos que as obras de Cristo no Calvário, quando esteve na terra, era verdadeira e fiel, justa. Então nós recebemos a justificação de Deus entrando no céu, porque nós aceitamos a palavra do jeito que ela é, e assim nós temos a vitória. Então nós temos o milagre, e foi isso que aconteceu com os fariseus, com os doutores da lei. Jesus não é e não vai ser contra os líderes. Jesus não é contra os líderes. Jesus é contra os que servem apenas a si mesmo e não aos outros. Quando você não ajuda as pessoas, você serve a si mesmo, e assim você vai achar que está tudo bem, você está obedecendo. Mas e as pessoas? Será que as pessoas estão sendo como você? Será que as pessoas conhecem de palavras, de Bíblia como você? Não conhecem, porque se vocês conhecessem, estariam dentro da igreja, estariam amando, estariam perdoando, estariam ajudando, não seriam cobiçosas, vingativas. E Jesus fala aqui claramente ao nosso coração, ele exorta a nossa vida. Precisamos de líderes que sejam verdadeiramente cristãos, pessoas que tomam conta do rebanho, que não ultrapassam os limites, mas pessoas que preocupam colocar Jesus no centro do universo, no centro da igreja, como cabeça da igreja, que Jesus é. Jesus é o líder da igreja, e as nossas normas e sociedade devem deixar para depois. Primeiro é obedecer a Deus, porque a grandeza que vem do serviço da obra, da doação de si mesmo para servir a Deus o semelhante, tem recompensa. Mas se nós servir a nós mesmos da forma inconsciente, não se tornando consciente das necessidades dos outros, isso impede a enfocar as nossas atitudes, porque Jesus veio como servo, e Jesus mesmo como servo deu a vitória. E quem nós temos buscado? Essa é a pergunta. Que espécie de grandeza você busca? É riqueza? Você busca ser uma pessoa aparentemente dentro da sua casa? Amém? Essas são as palavras de Deus para o nosso coração. Amém? Não vamos buscar a nossa vontade, vamos buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não quer ver ninguém se perdendo no mundo das drogas, da prostituição, da mentira, do engano. Ele quer que nós sirvamos a Ele, Ele quer que nós caminhamos para a presença dEle, Ele quer que nós lembramos dEle quando estamos sendo abençoados e também quando estamos sendo provados. Se coloca de pé, igreja, nós vamos orar a Deus, para nós fazer aquilo que Deus mandar. Só essas palavras. Deus, a palavra de Deus é muito boa, muito rica. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Esclareça a mente, Deus, no coração dessa pessoa, Senhor. Ó Deus, que está aí, meu Pai,
do outro lado aí, Deus, que está, Deus, dentro dessa igreja, ou que está, Deus, em qualquer lugar, Pai, dessa nação, Deus, desse bairro, dessa cidade, a cada pessoa, Deus, o Senhor tem, Deus, uma esperança de salvação, uma esperança de vitória. Então, se o Senhor quiser revelar e falar, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, a tua palavra já é a maior revelação. O Senhor tem vida eterna e nós seremos felizes. Em vez de vergonha, o Senhor colocar em nós em dupla honra. Sairemos aqui cheios da unção, a nossa família cantando da vitória, abençoado todos, Deus, da nossa vizinhança. Esta igreja será uma igreja celeiro de milagre, a sociedade será melhor, Pai, porque reconhece, Deus, a nação feliz, Deus, é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus.